Vamos ver se já está transmitindo. Pronto, já estamos no ar. Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do MT Talks, que é um festival de troca de experiência entre os musicoterapeutas. A gente está aqui para falar sobre a nossa profissão, para falar sobre o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, para tirar nossas dúvidas, trazer nossas inquietações e também para a gente compartilhar, né? Essa é a nossa ideia, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente empreende. E hoje, como convidada, nós temos a Lourdes. Eu vou colocar ela aqui na tela junto com a gente, para vocês conhecerem. Lourdes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Você, Carol, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? E fazer parte desse novo mundo da musicoterapia, né? Ainda bem que chegar. Eu diria que não tão novo assim, porque essa parte do empreendedorismo, isso que a gente já vem falando, já acontece há muito tempo e você vai contar muito sobre isso para a gente hoje. A gente só está colocando nome aos bois, mas isso já acontece. Lourdes, então vamos começar. Eu quero saber quem é você na fila do pão. A gente sempre tem essa pergunta para você que nunca nos assistiu. Essa é a pergunta que a gente começa para quebrar o gelo, para a gente conhecer quem é o nosso convidado. Eu sempre converso com os convidados e eu falo para eles que é para a gente conversar como se a gente estivesse numa mesa de bar ou na mesa de um restaurante. Eu estou aqui já entrando no clima com meu vinhozinho, então sintam-se à vontade, fiquem conosco. E Lourdes, vamos lá, quem é você na fila do pão? Então, quem é a Lourdes, quem é a Lulu na fila do pão, né? Acho que isso é uma das coisas que todo mundo sempre teve curiosidade. Eu acabei de completar 50 anos, na verdade. E a trajetória minha começa quando eu era muito pequena. Até me tornar musicoterapeuta demorou, porque eu vim ser musicoterapeuta aos 32 anos só, né? E antes de ser musicoterapeuta, eu sou psicanalista, sou musicista, sou bacharel em violão, né? E eu toco, na verdade, pequena. Eu passei a ter contato com música, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu escola, eu tocava na fanfarra e eu toquei até os 18 anos, né? Então, dos 7 aos 18 eu fiz parte da fanfarra com o Piston Monteiro Lobato, e que depois passou a ser a Famulo. E eu saí da fanfarra tocando trompete. E aí fui fazer música, na ser dentista, né? Eu já te falei isso, mas não dava. Não dava, então eu tinha a segunda opção, né? Também tentei fazer sociologia, mas fiz 2 anos de sociologia, aí parei a faculdade e continuei fazendo música. Na época que eu fiz música, eu fiz faculdade numa faculdade chamada Marcelo Pinambá e musicoterapia já. Só que eu não optei por musicoterapia porque eu achava muito barulhento as coisas, sabe? Era tudo muito descompassado, era uma pessoa que eu gostava das coisas muito correta, muito certa. Eu me tornei uma professora de música muito chata, entendeu? E as coisas muito certinha, né? Eu tive uma professora de teoria musical que ela só faltava bater a batuta na minha cabeça. E o meu maestro da fanfarra, quando a gente estava fazendo a formação, né, da taça, quando você fazia a formação errada, tacava uns milho nas pernas da gente, sabe? Para você fazer tá a formação correta, tinha que ter postura. Opa! Tô falando sério. Menina. Quando você não marchava corretamente, ele tacava uns milho por debaixo. Mas ele era um excelente maestro, do que reclamar.
né? Ele já faleceu já, mas ele Aham. era maravilhoso. Acho que assim, graças a ele que os professores, né, que eu me tornei essa pessoa que eu sou mesmo. E sempre fui uma pessoa que eu sempre falei muito de conversar e sempre de escutar, né? Eu sempre tive uma escuta muito, sempre escutava. Não adiantava as pessoas falavam assim, o que você acha? E a minha resposta sempre era, Teresa, então não acho nada, né? Eu não acho, ou é ou não é. E isso foi crescendo dessa forma. Antes uma ruída do que uma mentira mal contada, tinha tudo isso, assim, né? Uhum. Eu me formei na psicanálise, eu me formei em música em 95, eu tive uma escola de música de 91 a 98, eu passei uma dificuldade muito grande na aula, mas eu consegui manter a escola durante 8 anos, né, aberta ainda. Nessa época Uhum. não existia celular, só tinha telefone e bip. Então a gente tinha um bip, Lembro do bico. onde a gente recebia mensagens, tinha que ligar, sabe? Existia computador, mas não tinha internet. O computador era para fazer trabalhos em casa. Aham. E o detalhe, no colegial, eu fiz processamento de dados, entendeu? Eu era Menina, programadora quanta de COBOL e coisa! BASIC, tem mais essa. Quanta Então, eu coisa era você programadora. fez! Eu fiz grafia, eu fiz datilografia, né? Eu tinha que ter o diploma de Ah. datilografia. Na minha casa, eu tenho e a minha irmã, que vem depois de mim. Mas ninguém nem sabe o que é isso. Né? Daqui que é datilografia, né? Máquina de escrever. Eu tenho a minha ainda. Mas, enfim, as pessoas, quando eu terminei a faculdade de música, eu fiz uma pós-graduação em etnomusicologia. Já ouviu falar? Não, explica pra gente o que é. Né? E aí, etnomusicologia é o estudo da música de todos os povos. Eu fui estudar a cultura da música, né? De todos os povos, de todos os países, de todos os lugares, saber como era, o que não gostava. E eu encontrei essa matéria, na verdade, acabei fazendo na faculdade de musicoterapia. Eu tive aula de psicologia, Uhum. né? Acho que tem ainda, não tem? Tem ou não? Então, na migração não Algumas teve. faculdades talvez tenha, É, talvez tenha, outras não, né? Mais tranquila, assim. E aí eu fiz a pós-graduação. Quando eu fiz a pós-graduação em etnomusicologia, eu pensei que eu poderia. Na verdade, quando eu dava aula, a sensação que eu tinha é que eu só não era uma professora de música, que eu era mais alguma coisa, mas eu não sabia o que eu era até então. Porque eu sempre dei aula individual, eu nunca dei aula em grupo. Já começa por aí. Acreditava que dar aula em grupo era muito complicado. Então, imagina você dando aula em grupo para 5 pessoas tocando violão ao mesmo tempo, um aprendendo a fazer um loucura. acorde, o outro falando, não dá certo. Eu sempre dei aula individual. Apesar de ensinar teoria musical, história da música, eu sempre perguntava para os meus alunos o que eles gostavam de tocar. O que você gosta de tocar? Né? Que tipo de música você gosta? Por que você tocar? Né? E aí, quero ser músico. Não, eu gosto de tocar porque eu quero tocar para minha família. Mas o que você gosta? E eu percebi, quando eu dava aula, que quando meu aluno tocava uma música que ele gostava, ele ficava melhor. Ele ficava alegre.
Mas quando ele tinha que tocar uma música que eu passava, por exemplo, uma partitura, por exemplo, Ele não né, uma curtia música, tanto. ele não gostava. Curtia. Ele não curtia. Mas quando eu passava uma música de partitura que ele gostava, ele fazia muito prazer. Quando eu entrei para fazer psicanálise, eu acreditava fazer algo mais, mas eu não sabia o que era. Eu entrei na psicanálise não sabendo nada, nada. Quem era o Freud, quem era o Jung, quem era Reich, quem era o E por Adler, que você Eric escolheu? Fromm. Porque um dia eu estava dentro do ônibus, eu trabalhava no banco, você quer saber? Eu dava aula, escola, voltei a trabalhar fora, trabalhando no banco, e eu estava no ônibus e eu tinha um Walkman. Aí eu liguei o Walkman e falou assim: última semana para você fazer a sua inscrição no curso da psicanálise. Venha conhecer. E eu fui. Se foi. Assim. Simples assim. Simples Simples assim. assim. Peguei o telefone, anotei rapidinho, porque eu não tinha celular, né? Anotei o telefone rapidinho no papel e fui para Para na época psicanálise? ficava no Belém, isso, ficava para Belém, mas ali próximo, ficava bem próximo da estação do Belém, aqui em São Paulo. Depois a sociedade mudou mais próximo do Tatuapé. Mas eu cheguei lá, fiz a minha inscrição, paguei a minha matrícula, né? Determinada. E comecei o curso na segunda-feira e não sabia nem quem era o cara. Entendeu? Quando entrou um professor na sala, Marcos Oliveira, que eu nunca. É meu professor, eu sou fã do cara. E assim, sala lotada, todo mundo assim, cada um tinha uma faculdade, só eu de música. Todo mundo era ou psicólogo, ou médico, cada uma coisa ali. Mas eu era a única musicista que tinha. E o professor perguntou para cada um por que você veio análise. E eu falei assim, eu quero ser psicanalista porque eu quero somar a música. Aí ele pegou e falou assim, Freud, mas com música. Aí eu fui saber o que era, né? Realmente, quando ele escrevia, a Ana tocava, né? Tanto que a mãe do Freud fez com que o piano da própria irmã fosse transferido para outro lugar. E assim, o bom é que eu lembro que quando eu me formei na psicanálise, até tem uma foto, né, que fica aqui. Acho que nós éramos em 26 alunos, nós 3, 9, 12, 15, 18 se formaram. A primeira turma de psicanálise, né, que se formou pela Sociedade de Psicanálise Holística. Holístico não é de algo esotérico, né? Todo mundo pensa que holístico, não, holística de holos, né? Ver o ser humano como um todo, né? E era isso que eu, né? Eu assim me apaixonei pelo Freud, Eric Fromm, Melanie Klein, Winnicott, Jung, as mandalas. Aí foi indo. Terminei a psicanálise e falei, falta coisa ainda. E agora? Porque eu queria juntar a música a tudo que queria. E eu tive um aluno. E esse aluno era esquizofrênico. Eu comecei a dar aula de canto para ele, e eu lembro que numa das aulas que ele chegou,
estava comigo na época, né, na escola, Uhum. e ela falou, ó, você segue em frente que a professora está te esperando. Aí, quando ele bateu na porta, ele olhou para mim e ele falou, ele pode entrar? Aí eu falei, olha, a sala é pequena, né, não dá para esperar na recepção, mas até então não tinha ninguém, entendeu? Não Uhum. tinha ninguém. E esse paciente era esquizofrênico, ele estava, na verdade, em surto psicótico, e foi aí que eu decidi psicoterapeuta. Porque todo mundo estava indo para psicologia, eu tinha fobia a rato, já faria psicologia, né? Apesar de ter feito doutorado em psicologia clínica, mas é totalmente Mas é bem diferente, não diferente. tem nada a ver, não me nada a ver, né? Com a musicoterapia, eu consegui chegar aonde eu consegui entender aquele paciente esquizoide, né? Eu consegui além do espelho, né? Eu consegui entender a angústia do paciente, né? Uhum. Eu conseguia ver que era, né? Que eu conseguia trazer ele para a realidade. Só que eu era professora. Quando eu fui fazer de musicoterapia, meu coordenador era o Renato Sampaio. E aí, eu lembro que para mim, você não quer eliminar algumas matérias? E aí, algumas matérias de música, algumas eu eliminei e outras eu deixei, né? Porque eu queria que tudo que eu fizesse, eu colocasse a musicoterapia, mesmo Uhum. numa aula, né? Então, tocar instrumentos percussivos, né? Eu queria que, naquele momento que eu estivesse tocando, por exemplo, estivesse tocando um surdo, um chocalho, eu não queria pensar como músico, eu queria pensar como musicoterapeuta. Eu queria que aquela Musicoterapeuta. sonoridade, porque para eu mesmo, eu queria que você entendesse assim, foi uma desconstrução muito grande. Os primeiros momentos de musicoterapia, para mim, foi difícil. Aquela Eu coisa, aquele imagino. barulho, né? Sem pé nem Uma pessoa que cabeça. eu não conseguia. Lembro a primeira sessão de musicoterapia, todo mundo tocando, cada um tocando uma coisa. Eu falei, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Tinha vontade de sair de dentro da sala gritando. Falava assim, não, não Que pode povo ser, isso doido, não não é volta real. nunca mais. Não é real. Não é real. Não é real. Mas foi uma desconstrução. E isso foi bom, porque eu consegui desconstruir e depois novamente. Então, o meu primeiro ano na musicoterapia, né, o primeiro e segundo semestre para mim, foi uma desconstrução, né? A sorte que eu fazia terapia, que eu já era psicanalista, então eu já... Porque eu lembro que eu cheguei para o meu professor e falei, nossa, eu estou me sentindo tão vazia, isso é normal? Porque E ele já te mandou logo para tudo que terapia. não é seu, você devolve. Tudo não é seu, você começa a devolver, entendeu? Sim. É algo assim, ó. Tudo que essas crenças, aquilo não te... É uma Não roupa, te né? Você vai pertence. tirando tanta roupa de dentro de você, que eu falo, meu Que Deus, você tá acaba não nu sobrando agora, e nada. agora? Né? Mas, Carol, eu vou falar uma coisa para você. Eu não esqueço. Eu lembro para ele, eu falei assim, professor, eu estou vazia. Aí ele falou, fique tranquila, logo você vai começar a reconhecer. Isso é algo que eu não esqueço.
E ele falou, faz parte do processo, né? Não imaginava que eu era uma pessoa tão resiliente. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente, você não tem noção, assim. Eu já passei por situações muito complicadas, tanto de saúde como de perdas grandes, e como se nada tivesse acontecido. Isso foi muito bom. Então, assim, a questão da terapia, instrução, tudo estava acontecendo, tudo ao mesmo tempo, sabe? Terminando a psicanálise, me formando, terminando as minhas terapias de estágio, na musicoterapia. Então, tudo foi muito Tudo ao mesmo intenso tempo. aquilo, né? Foi muito intenso. É, E já no Lu, terceiro deixa eu só fazer uma semestre pausa de música. aqui, rapidinho, só para avisar para o pessoal que o chat já está liberado. Então, se vocês quiserem mandar perguntas para Lourdes, pode mandar, tá? É isso. Desculpa, Lourdes. Imagina. Então, no terceiro semestre, eu já era coterapeuta. Eu já dei um jeito de. Bom, no primeiro semestre eu já fui fazer as minhas visitas, né? E minha primeira visita foi numa fraternidade, e depois eu já fui trabalhar como ecoterapeuta, né? E fui indo, até eu conseguir montar o meu projeto. Estava no sexto semestre, no sexto semestre, eu Uhum. consegui montar um projeto de especialização de pacientes psicóticos na musicoterapia. E isso num hospital geral, né, num antigo sanatório, que é um hospital geral de Itapevi. Uhum. E isso, para mim, assim, foi extremamente gratificante, porque era a única musicoterapeuta, não tinha nenhum musicoterapeuta, entendeu? Ninguém nem sabia quem era musicoterapia. Eu tive que explicar, e as pessoas falavam, músico o quê? Você é o quê? E essa coisa da musicoterapia, eu falava assim, não, vem cá, eu vou te explicar o que é a musicoterapia. Eu não explicava o que era a musicoterapia, eu dizia o que ela fazia, né? Como era o meu trabalho, a forma que eu ia trabalhar com aquele paciente. Não, imagina, os pacientes ficavam internados 60 dias, 90 dias, e a redução. O projeto era para reduzir a internação, era para fazer com que o paciente saísse do surto e fosse fazer o tratamento no CAPS. Então, quando eu implantei a musicoterapia, a reorganização dos pacientes psicóticos, pacientes que estavam internados há mais de 60 dias, começaram a fazer assim, ó, clique, Aí. clique, como se uma chavinha estivesse virando, né? Isso era bom e ruim, a diretoria não gostava muito disso, né? Pacientes da psiquiatria têm um custo muito alto. Uhum. E aí foi o boom da coisa. Então, assim, a cada 15 dias você tinha novos pacientes. Os pacientes não ficavam tanto tempo internados, né? Eles ficavam menos tempo, saíam do surto, né? Os psicólogos, eu trabalhava a musicoterapia intensamente para que ele viesse até a catarse, para ele poder dar continuidade fora do hospital. Mas não tinha CAPS com musicoterapia naquela época. Não tinha. E quando eu me formei, até as pessoas, né, entenderem o quanto a música era importante, era muito complicado, né? Mas você vai dar aula de Uhum. música? Não, eu não vou, eu vou trabalhar com musicoterapia. E quando eu montei meu consultório aqui,
os instrumentos eles ficam numa outra sala, né? Então, eu tenho um divã, né? Eu tenho um divã, tenho um armário, e nesse armário ficam todos os meus instrumentos, né? E eu Uhum. tenho muito CD, disco também, e também tinha fita, tá? Só que aí o disco, eu fui me desapegando, as fitas Uhum. também, mas o CD tenho, CD não. porque eu tenho CD, eu devo ter mais de 1000 CDs. Quer saber? Eu tenho Uau. muito CD. Eu tenho CDs, por exemplo, eu tenho uma música do, sei lá, Barão Vermelho, Te Balanço, para você entender. Às vezes a música é receptiva, eu toco do Barão Vermelho, depois eu toco do Cazuza cantando, depois eu toco de uma outra banda, sei lá, Uhum. ABC. De primeiro momento, sente, ele não se adequa àquela sonoridade, àquela harmonia, aquele som, né? Ele, Uhum. quando ele recebe, né, a música, ele não tem. Mas se eu trabalhar, de repente, o B, C, ele gosta da forma do C, por exemplo, que é outra harmonia, outra sonoridade. E aí não dá para mim ficar gravando todas. Então, eu tenho tudo muito bem separado, tudo muito catalogado, na verdade, né? Teve Que que ficar. incrível. Lutz, E deixa eu te perguntar uma coisa. quando eu Como foi, como que foi essa transição sua da parte teórica da musicoterapia para a parte prática? Você já saiu, você já sabia que queria, onde queria trabalhar, o que você queria fazer, ou foi muito difícil encontrar naquela época? foi muito difícil, né? Mas eu queria, né? É, eu queria ser uma pessoa. Quem é você? Sou musicoterapeuta. Quem é você? Lourdes Gato, musicoterapeuta. Era assim. No começo, qual a sua profissão? Musicoterapia. Oi? Musicoterapia. É uma profissão nova? É uma profissão nova. A musicoterapia, e eu explicava, né? Eu parei de dizer que era música e passei a dizer que era musicoterapeuta. Sempre. Para que as pessoas entendessem o que era musicoterapia. E eu quero uma clínica. Isso era fato. Né? Eu quero ter uma clínica, eu quero trabalhar num hospital com pacientes psiquiátricos. Eu vou. Não foi fácil, não vou dizer para você. No primeiro hospital. Tanto que, quando eu implantei o projeto em 2004, quem me ajudou foi um professor que me deu aula de musicoterapia na psiquiatria. Ele era médico e ele era o psiquiatra de lá. E ele acreditava muito na musicoterapia. Porque quando ele estava dando a aula de musicoterapia, de psiquiatria, nós falávamos acontecendo no mundo e ele ficava encantado com aquilo. Quando eu falei para ele que eu queria muito trabalhar na psiquiatria, né, que projeto se eu podia montar. Ele me apresentou, foi ele que me apresentou para a diretoria do hospital. E isso foi muito, muito, muito fantástico, muito. Depois, continuei com o projeto dentro do hospital e ele passou a ser o Hospital Geral de Itapevi e quem administra o Hospital Santa Catarina. E aí eu passei a ser, eles tiveram um coral e eu passei a reger o coral na época, musicoterapeuta e a maestrina, né? Só que eram Legal. bem diferentes, bem Isso foi em que diferentes. ano? E naquela não tinha. Eu trabalhei no hospital de 2004 até março de 2000. Eu acho que eu estava grávida. Fevereiro de 2010. Fevereiro, março de 2010.
Fiquei Uau, todo esse muito tempo tempo lá. numa instituição. E como que você percebeu a aceitação do hospital em relação à musicoterapia? Porque, como a gente estava falando anteriormente, não tinha redes sociais naquela época, né? Então, como que foi a recepção das pessoas sobre musicoterapia? Era panfleto, era palestra que você dava? Você mostrava na prática o Panfleto, que era não, musicoterapia? Como que era? Conta pra gente. ó, todo mês, numa ala, tinha, então, a clínica médica, né? Então, os médicos ólogos, né? Eu trabalhava, sempre trabalhei multidisciplinar e transdisciplinar. Então, os psicólogos falavam, Lourdes, dá para a gente tocar na ortopedia? Então, vamos na clínica médica? Vamos lá, né? E nisso eu mostrava, né? Eu levava meu instrumento, eu tocava, e aí depois eu parava, eu explicava para todo mundo o que era musicoterapia, a importância de se estar fazendo umas sessões de musicoterapia. Quando teve o Dia do Idoso, né, no hospital era comemorado, então eu levava os instrumentos, a gente colocava os pacientes no corredor, assim, né, os que estavam acamados não, mas colocava no corredor, eu distribuía todos os meus instrumentos, eu levava. E aí eu disse para todo mundo, eu tocava violão e eu falava para eles, me acompanhem no ritmo de vocês, no momento de vocês. E assim eles começaram, foi aonde o hospital todo começou a entender o que era musicoterapia, na verdade. E eu fazia panfleto, até hoje. Faço até hoje, que é a melhor coisa que tem, né? É o boca a boca mesmo. Fazia panfleto, e explicava o que era primeiro, o que é musicoterapia, para que serve, como, quando e onde a gente coloca isso. E seria. Então, quando um paciente vinha me procurar, eu sempre falava para ele que a angústia dele estava latente e que doente ele estava. Precisamos entender como, quando e onde vai acontecer tudo isso. Como que nós vamos trabalhar, né? Como que você vai, né, você vai colocando para fora. Mas eu lembro que tinha pacientes, né, independente dos autistas, vamos pensar assim, pacientes mais refratários, ou tirando os refratários, mas um paciente depressivo, ele chegava a dizer assim, e quando eu não tiver nada para falar para você? Né? Eu falava, a música fala por si só, não precisa se preocupar, a música por si só fala. Não foi fácil, Carol, não foi fácil, mas você precisa ser muito determinado, você tem que ser muito determinado, você precisa estudar muito. Eu estudo até hoje, né? Meu mestrado, então, imagina eu na Unifesp. Só tem psicólogo e eu de musicoterapeuta. O que você está fazendo aí? Entendeu? Você, minha Tá filha, marcando seu lugar. psiquiatria e dependência química, só tinha médico. Quando eu fui fazer psiquiatria e dependência química, só tinha médico, psicólogo, entendeu? E todo mundo pensava que eu era psicóloga ou médica. Não era nada disso. Ninguém me perguntou o que eu era, né? E eu tô lá quietinha. Como eu já entendia, né, muito sobre psiquiatria, e também a questão da dependência química, um dia me perguntaram, né, qual é o seu CRP? Aí eu falei, psicóloga. Não? Você é médica? Falei, também não. Não? Que precisa ser médico ou psicólogo para fazer psiquiatria e dependência química, né? Aí, mas normalmente é psicólogo ou médico que faz, né? Não tem mais essa matéria até. Falei, não, eu sou musicoterapeuta. E aí eu lembro que um dia eu dei uma aula sobre musicoterapia para todo mundo, né? Para verem o que era. E eu fiz um trabalho, né,
sobre a importância da musicoterapia na dependência química. É onde começa todo o trabalho da dependência química mesmo. Foi nessa pós-graduação, né, que quase um mestrado virou caso, não foi só um, foram vários. Eu fiz na Universidade de São Marcos, né, que é onde São Paulo, e as pessoas citadas em saber como a música podia transformar, né, um dependente, que comportamento era esse, que música era essa, né, que fazia. E detalhe, hein, na minha defesa, meus pacientes estavam lá e ninguém sabia quem eram os pacientes, tinha mais assisti, eu convidei, porque era a história deles que estavam, ela estava falando deles, entendeu? E Sim, como era nada mais estudo justo, de né? caso, em famílias foram, as famílias foram, né? Eu fui a última a apresentar e elas assistiram, as pessoas ficaram encantadas, né? E ver como foi a evolução durante o período de um ano, o tratamento desses pacientes que chegaram aqui, usuários tanto de cocaína, crack e álcool, né? E não tomaram medicações nenhuma, só tomava assim chá, que era para diminuir um pouco da abstinência, mas meus pacientes sofriam, né? Porque tudo que acontecia com eles, eles precisavam vir para cá para que eu pudesse novamente Acolher. entrar com a terapia para diminuir aquela. Eu sempre estava acolhendo, então não importasse se era. Eles tinham terapia 3 vezes por semana, individual, como em grupo, né? E depois nós tínhamos, de sexta-feira, eu trabalhava em grupo, mas eu tinha um tema, né? Então eu tinha uma reflexão, né? Vamos falar sobre resiliência. Então, eles falavam sobre a resiliência, e em cima da resiliência a gente trabalhava uma canção. Só que uma canção. Na outra semana, o amor, o que você trouxe, você traz alguma coisa, como uma sala, entendeu? Sempre trabalhando a música. E como foi a música para você, né? O que você. E aí eles colocavam como estava antes, como eles tinham ficado. Né? Na monografia tem todo esse processo, porque eu precisei escrever. Escrevi 20 sessões, né? Depois, eu fiz outras pós-graduação, né? Eu tenho psicologia clínica comportamental, eu tenho medicina comportamental, eu tenho saúde mental na infância e na adolescência, homeopatia, eu tenho a área dos idosos, né? Porque eu fiz saúde pública, né? Políticas públicas e fiz geriatria e gerontologia. Por que eu fui para também? Foi porque minha avó, né, há 86 anos, teve fratura bilateral e quem passou a cuidar dela, eu, por mais sido idoso, mas é assim, se eu vou cuidar de algo, eu quero entender o processo daquela pessoa. Então, eu tenho que estudar. E não adianta só estudar um cursinho pequeno. Então, eu tive que fazer realmente o curso. Fiz toda a parte do envelhecimento, geriatria, né? E gerontologia, isso, tenho tratado de geriatria e gerontologia. Só que eu peguei e coloquei a musicoterapia. Então, hoje, eu tenho 2 casas de repouso, né? Que eu presto serviço, né, que são os pacientes em LPI, né? Então, eu trabalho com pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, com AVC, são idosos. Então, eu trago, né, as lembranças. Isso é fantástico. Você vê eles cantando, é uma muito bonita, né? E assim, eu faço com que todo mundo toque, né? Eu me sinto sozinha tocando
tocando eu sozinha. Ah, mas não tem um compasso, eles não estão tocando. Não, não importa. Não Porque importa, o importante é eu me fazer, né? desconstruí toda. Eu me desconstruí toda para passar por isso. Eu queria fazer isso. Eu queria, tanto com clientes, eu queria trabalhar com isso. Então, os esquizofrênicos, bipolar, depressivos, todos, e tanto como saúde mental, eu me desconstruí toda para isso. Para não ter que falar assim, nossa, ai, que barulho, ai, esse som está me irritando. Não, nada me incomoda. Nada me incomoda. Nenhum barulho me incomoda, né? O ruído me incomoda. Mas é claro, como eu digo, terapia é importante. Foco é importante. Você E eu precisa acho ter que um você está foco. O que você quer? entrando Quem é aluno? nas minhas últimas perguntas. Sei que o nosso papo está muito bom, mas eu acho que você está entrando exatamente nas três últimas perguntas, que são. Nas três últimas perguntas, na última pergunta, que são as três dicas de ouro, assim, que você daria para outro musicoterapeuta profissional que está entrando no mercado de trabalho, que já está no mercado de trabalho, faça sua experiência de todos esses anos, de todas essas suas vivências. O que você traria para um outro musicoterapeuta? Três dicas de sabedoria, além de terapia. Terapia está vencendo em todas as dicas, todo mundo está Não, falando. além de ter. Ó, é, uma dica importante que eu vi uma professora de música, de teoria musical, que ela fez no Bona. Eu trabalhava em 2 empregos e eu fazia faculdade de música. Então, naquela época, eu tinha que trabalhar muito, né? Não tinha jeito, e eu queria terminar a faculdade. E às vezes eu chegava na aula e eu dormia, porque eu fazia teoria, eu estudei para fazer a prova na Ordem dos Músicos. Então, eu queria ter a carteira oficial de músico, né? E aí ela falava assim, o que você quer ser? Uma excelente professora. Então escreve aí. Todos os dias, sobre todas as coisas, eu hei de vencer. Tanto que minha irmã tem isso daí tatuado nas costas dela, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem e a irmã que eu tenho tatuou isso nas costas dela. É importante que você tenha. Você quer ser. Quando eu tocava, eu queria ser professora de música. Então eu tinha um foco. Eu quero ser professora. Então eu não quero ser a professora, não. Eu quero ser a professora de música. Eu não queria ser a musicoterapeuta ou mais uma musicoterapeuta, não. Eu queria ser a musicoterapeuta. Que as pessoas que, onde eu cheguei, você está vendo aquela ali, a Lourdes, ela é musicoterapeuta. Aquela ali, a Lourdes, ela é psicanalista. Olha, eu estou te indicando a doutora Lourdes Zigato, porque ela é. Eu não, hoje, claro, eu tenho rede social, tenho Instagram, tenho Facebook, tem um monte de coisa aí, entendeu? Eu pouco posto, na verdade, quem posta mais são os próprios pacientes, os alunos, né? Eu tenho muito aluno, então eu falo para eles, a partir do momento que vocês entram para fazer um curso, eu dou curso de cuidador de idosos e cuidador escolar, eu sempre falo, você incorpora aquilo para a sua vida. Você vai fazer um curso, você tem que colocar o curso de você. É como uma roupa. Você não vai comprar uma roupa, ela não tem que ficar confortável. Você não tem que olhar no espelho e falar assim, puta, ficou bonito, gostei. Nem que você tenha que pagar em 10 vezes, que nem eu falo. Mas você tem que incorporar aquilo. Você tem que sentir. Né? Quando é um musicoterapeuta, não adianta você só falar que é musicoterapeuta. Bonito, o nome é lindo. Mas você tem que, musicoterapeuta, você tem que incorporar o que você realmente quis ser. Ser musicoterapeuta na minha época não era fácil. Olha, quem me deu um telefone e falou, ligue em tal lugar para você fazer estágio.
Não. Uma folha que a Foi professora atrás. dava dos lugares, e ela falava, olha, essa aqui, vocês vão atrás. O Tem famoso esses se vira. lugares, ou seja, vocês conseguem fazer estágio. Se vira, se vira. Tanto que eu comecei o estágio na psiquiatria no 6º semestre, né? Então, eu fui do 6º até formei musicoterapeuta e continuei no hospital. Mas, normalmente, você só faz o estágio na área da psiquiatria no 7º semestre. 7º e 8º. E eu estava no 6º ainda. Então, quando eu consegui, né, as orientadoras da faculdade, a coordenadora aceitou, já não era mais o Renato, né, que ele já tinha ido embora, acho que para Minas na época. E aí ela assinou e eu, pau no gato, que nem eu falo. Bora correr atrás. Como estagiária, como terapeuta, durante muito tempo eu não ganhei nada. Nada. Eu não ganhei nada. Eu não ganhava R$1. Mas eu, cada vez mais, falava, não, nada como um dia após o outro. Quando eu me tornar uma musicoterapeuta reconhecida, eu vou poder cobrar o quanto eu quiser. As pessoas vão vir pelo meu trabalho, pelo meu reconhecimento, pelo meu estudo, por saber quem eu sou e o trabalho que eu tenho. Então, hoje sim, sou doutora, tenho orgulho? Tenho orgulho. Estudei muito? Estudei. E estudo até hoje. Estudar sempre, sempre. Não é só estudar a musicoterapia, é estudar o que você vai trabalhar. Você vai para neurologia? Vamos estudar todas as doenças. Você vai ser um especialista em autismo? Então estude tudo sobre como é, como não é, de que jeito é, quais são as inovações, o que está tendo fora do Brasil, dentro do... Não adianta, não, vou estudar, né? Não, outro escreve... Não, gente, não é assim. Né? Saiu matéria, tem que sempre estar muito atualizado. Muito atualizado. Todo dia nasce uma nova doença, é isso que eu falo. Todo dia nasce uma nova síndrome, um novo transtorno, entendeu? Uma nova doença neurodegenerativa. Sempre vai nascer algo novo, né? Ninguém imaginava que existia algo chamado Covid-19. Na verdade, o Covid faz parte, é estudado há muitos anos, mas ninguém nunca nem ouviu falar. Os infectologistas conhecem. Chegou, foi um choque muito grande. Uhum. Mas é a mesma coisa quando chega um paciente que tem a síndrome de Guillain, né? E aí todo mundo, oi? O que é isso? Se você trabalha com síndrome, se você trabalha em torno, você precisa saber, eu sempre falo, até qual é a síndrome do fio do cabelo. Tem que estudar. Porque você não sabe o que vai bater no seu portão. Você não pode só ser musicoterapeuta de autista, terapeuta só de pacientes de CAPS, entendeu? Você é musicoterapeuta o quê? Né? Tanto na psiquiatria como na neurologia. Então, ficou musicoterapeuta analista do comportamento. Mas foco é não desistir. Eu conheci vários musicoterapeutas que desistiram. Principalmente da minha. Eu conheço musicoterapeutas que foram fazer faculdade de psicologia. E conheci professores de musicoterapia que foram fazer faculdade de psicologia também. Entendeu? Então, assim, me deram aula e foram fazer psicologia. E sabiam que eu era psicanalista. E perguntavam, você não vai fazer psicologia? Eu falava, não. Não tenho nada contra os psicólogos, ao contrário.
né? Trabalho com eles, os deles perguntam muitas coisas para mim, né? Sou uma pessoa muito centrada, tenho um foco muito grande, né? E sou muito determinada, né? Se eu vou montar um projeto em tal lugar, eu monto minuciosamente, o projeto não é simplesmente sentar e digitar, não, você precisa pensar, amarrar ele, você tem que pensar um todo, né? Eu trabalho como AT também, né, com pacientes de dependência química, então você precisa saber quais são os que você tem com esse paciente dentro da musicoterapia, aonde você quer chegar, não adianta só ficar lá, não, faz uma sessão, outra faz... Não, não é assim. Você tem que ter começo, meio e fim, você tem que ter uma avaliação, você tem que ter um foco, você tem que ter um tema, porque meu paciente não vai ficar sentado no meu divã, que nem eu falo aqui, 5, 10 anos, não dá. Não dá. Como que funciona? Né? Eu falo aqui tem começo, meio e fim. Aqui paciente tem alta. Aqui paciente tem Precisa, alta. né? Entendeu? Então, se você realmente não, se você não quiser mais bater no portão da minha clínica, você vai ter a alta. Mas vamos ver como isso vai ser. Então, tudo tem um começo, tudo tem um meio. As crianças, os pais têm devolutiva. Eu chamo a cada 45 dias. Vem aqui no consultório, eu chamo os pais. Se eu preciso trabalhar com os pais, eu trabalho com os pais também. Mostre o trabalho como que é, entendeu? Claro, acabei sendo uma pessoa que tem muita regra. Tenho. Se eu não tivesse regra comigo, né, eu não teria chegado onde eu cheguei. Né? Então, foco, determinação. E não desistir. Você não pode desistir. A partir do momento que você fez uma escolha, não sei que seja assim, né? Eu vou te contar um segredo. Eu iniciei um doutorado em ciências políticas e relacionais para falar sobre dependência química. Sim. Uau! No meio eu parei, entendeu? Eu falei, para tudo, é isso. Porque para colocar musicoterapia é uma coisa surreal. Os caras imaginam, que é isso? Você tá louca? Entendeu? Você quer que eu seja diplomata? Não, não, só quero falar que a musicoterapia também, entendeu? Não dá, porque a política andava muito ali, sabe? Tinha que ser algo assim, pá! Eu ia batendo de frente. Então, eu sempre bato com banca. Tem mais essa ainda, né? Uma reflexão sobre a sonoridade da psique, foi a da musicoterapia, eu não tive que escrever mais um capítulo. Um capítulo eu tive que escrever. Que a banca fez escrever sobre a sonoridade ciente. Fez, Uau! porque eu fui falar sobre o sonho, na interpretação dos sonhos, né? E aí eu tinha lá do Freud, aí vim com a interpretação do sonho do Freud. Então, assim, aí depois que eu falei, né, que na musicoterapia tem interpretação dos sonhos, e tive que ir por um viés e amarrando, sempre costurando ali. Então foi, assim, Edith Lecourt, né, tem uns trabalhos, assim, tic-tac sonoro do Freud para musicoterapeuta. Para quem gosta de psicanálise, gosta desse mundo, né, atrás do espelho, que nem eu falo, precisa ler os livros da psicanálise na musicoterapia. Não adianta ler só a lei do princípio do prazer Só do Freud, musicoterapia e entendeu? Três só. ensaios sobre a sexualidade. Mas... Não, você tem que ler os dois juntos. O tic-tac sonoro, né? Você tem que ler, dele, Winnicott, de Tilecourt, tem que ler, Mary Priestley, precisa ler musicoterapeutas, era uma fusão junto com a psicanálise. E aí você realmente vai separando o que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. Você quer trabalhar receptiva? Você vai pegar um esquizofrênico aí, você não vai colocar,
né? Feche os olhos. Agora imagine, não pode fazer isso, né? Imagine que você, Perigoso. não dá. É perigoso, né? Nossa, muito perigoso. Então, como você vai trabalhar? De que forma você vai trabalhar? Escreve, coloca no papel e carrega no bolso do jaleco, que nem eu falo, né? E não perca o foco. Não pode perder o foco, né? Mesmo que você faça ação, como muitos musicoterapeutas fizeram, o que eles fizeram, né? Eles são psicólogos e trabalham com musicoterapia, né? São psicólogos que trabalham com musicoterapia, mas porque eles não dizem que são musicoterapeutas que se tornaram psicólogos, né? Mas enfim, Contrário, né? isso é uma outra coisa para se discutir. Uma outra coisa que a gente vai ter Manter o muito foco. tempo para discutir, mas eu acho que as suas dicas foram muito pontuais, Lourdes. Manter o foco, não desistir, fazer terapia. Eu acho que é Não essencial desistir. na jornada, né, do Sim, musicoterapeuta. e Não estudar. só o musicoterapeuta clínico, né, mas também um musicoterapeuta profissional, aquele que está lá Sim, insistindo para colocar o seu trabalho em algum lugar onde ele deseja, onde ele quer, onde ele sonha em trabalhar. Eu acho que todas essas dicas e estudar, obviamente, está no meio delas, são essenciais para a gente conquistar alguma coisa. E muitos elogios aqui para você, mas eu vejo em você um grande espelho e inspiração, assim, de não desistir, sabe? A gente já conversou muito outras vezes obrigada. sobre a sua história, sobre toda a sua jornada, e é realmente inspiradora. Não trabalhamos na mesma área, Muito obrigada. fisicamente, eu não trabalho com psiquiatria, mas assim, como você fala, me lembra, tipo, poxa, eu podia tentar trabalhar nessa área também, porque parece ser tão legal, parece ser tão desafiador, sabe? O jeito que você fala inspira muito. Eu acho que não só eu, como todos os outros musicoterapeutas que estão aqui. E eu queria te agradecer. A gente chegou ao nosso final, já passou muito rápido o nosso tempo, mas eu queria te agradecer e queria Rapidinho, deixar um mas espaço obrigada, para você Carol. quiser deixar seus contatos, onde a gente te encontra também, porque eu acho que tem muita gente querendo bater um papo com você. Bom, olha, eu quero agradecer. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, falando um pouco do trabalho. Se alguém tiver vontade, eu queria conhecer, se for aqui de São Paulo, né? Bom, se também for de fora, não tem problema. Eu sempre falo, minha casa, sua casa. Apesar da pandemia, mas tudo bem, a gente sempre dá um jeito. Mas eu sempre fui uma pessoa muito acolhedora, né? Eu sempre trouxe as pessoas muito próximo e trago e sempre ensino muito, né? Eu não tenho medo de ensinar ninguém. Eu não tenho medo de passar o que eu sei, né? Se eu construo algo novo na musicoterapia ou construo e vejo algo que eu posso levar uma técnica para dentro da musicoterapia, não tenho medo de passar isso para ninguém. Ao contrário, eu quero que as pessoas façam isso, entendeu? Que elas procurem o que se encaixa melhor com elas. Trabalhar com a psiquiatria é como uma grande mágica, né? Eu não sou nenhum mágico, né? Mas a melhora do paciente, e quando ele tem a alta, eu digo assim para ele, pode vir aqui para tomar café comigo. Porque eu sei que ele não vai mais passar, que ele não vai ter mais aquele sofrimento latente, que ele não vai ter mais noites de choro, mas o desespero, aquela, olha, é triste, você vê seu paciente
se definhando, entendeu? E você não conseguir segurá-lo, escoa pelo dedo. Mas quando você vai estruturando ele, e ele vai se reconstruindo, aquele engrandecedor que não tem preço que pague a saúde dele. Então eu falo, não tem preço, entendeu? O fazer o bem sem olhar a quem não tem preço, né? E assim, se o pessoal quiser comigo, né, quiser falar comigo, acho que a maioria do pessoal sabe o meu telefone, se não quiser colocar aí, pode colocar. Nas redes sociais todo mundo sabe que é Lourdes Vigato, né? Meu nome é muito grande, né, gente? Então eu dei uma encurtada, né? E acho que é isso, estou muito feliz de estar aqui, né? Só não estava acompanhando algumas sessões, porque também as segundas-feiras, quando você estava fazendo, não é porque estava realmente corrido por causa das outras lives que eu dou também, porque eu trabalho tenho alguns professores, acompanha, porque a gente também tem um trabalho que está ligado à educação, né? Então, o quanto é importante conhecer a síndrome, sobre os transtornos, sobre as deficiências. Então, eu tenho um trabalho com a Patrícia, né? Você sabe, né? Então, ela fala da penal, eu falo da parte da área da saúde. Então, isso nós fazemos uma fusão, é muito bacana, né? E tá aí, pessoal, não desiste de ser musicoterapeuta. Né? Na minha época, gente, nem celular tinha, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Era telefone. Eu tenho telefone ainda, gente. Eu tenho telefone na minha casa. Tanto residencial como comercial. Né? E tenho fax. Vocês acreditam? Mas eu tenho, né? Mas Alguém também usa tenho fax? rede social, cartão. Não, tenho fax ainda. Não usa. Tem gente que usa fax ainda. Manda fax. Faz Mas eu tempo que eu tenho. não ouvia falar sobre o fax. Manda. Outro dia eu recebi. Não, eu tenho fax. Então, assim, você tem umas coisas, né? Enquanto todo mundo já tá já passou do pendrive, né? Que nem eu falo, eu ainda tô no CD. Eu tenho meu rádio, né? Eu tenho TT, CD, eu tenho que colocar a música, o paciente tem que escutar no tempo dele, aí ele para. E assim, ético, é, é magnífico, é magnífico. Eu vou dar alta em breve, o ano que vem, né? Que eu falo para um paciente meu há 6 anos. Né? Esse paciente chegou aqui bem refratário, e ele está num momento assim de muitos benefícios. Ele está muito bem, tem esquizofrenia. Ele está muito bem, né? Raramente entra em algum mais esquizoide, ele está muito bem. Sabe? Hoje já come tranquilamente, fala tranquilamente, anda de ônibus, trabalha, estuda, está super bem. Porque foi um paciente que ficou bem refratário, né? Mas está super bem. E é Mas que isso. ótimo. Terapia, foco e determinação, né? E E assim, estudo. não desiste, não desiste. Estudo. Olha aí quantos livros eu tenho. Minha É gente. muito, né? Sim. Aqui, ó, Mas, isso aqui é só musicoterapia. Lourdes, para a gente encerrar, eu quero te agradecer novamente. Pessoal, vocês que estão assistindo a nossa live, vai ficar disponível aqui no YouTube. Assim que a gente terminar, ela vai ficar salva e disponível. Temos muito ainda para construir, mas essa troca, essa generosidade que a gente vê na Lourdes é uma coisa incrível. Que está disposta a nos ajudar, disposta a compartilhar com outras pessoas.
é lindo de ver, é muito empolgante conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz, dá para sentir daquilo que você é apaixonada pelo que você faz. Com certeza o brilhinho no olho é diferente e eu espero que isso contagie outros musicoterapeutas e é isso. Muito obrigada a vocês que assistiram a nossa live até agora. Obrigada a você. 1 hora de bate-papo. Eu espero que em breve a gente consiga se encontrar pessoalmente para trocar essas experiências pessoalmente. E eu vou aí conhecer sua clínica, o seu trabalho, já que você abriu as portas, eu vou. Pode vir. Pode, todos estão convidados, fiquem à vontade. Eu sou uma pessoa que é aquilo que eu falo, sou uma pessoa muito acolhedora. Na pandemia, o que mais me faz é o abraço, né? Eu sou uma pessoa muito, eu abraço muito, eu gosto muito de estar próximo. A sessão termina, o paciente chega, eu abraço ele. Então, o meu cartão de visita, né? Todo mundo fala, você sorri muito, você fala muito, não, mas o abraço me faz muita falta, né? Eu sinto muita falta do abraço. Sim, todos nós estamos sentindo, Isa, olha, mas Lourdes, pode me ajudar? sim, vamos contar sempre com você. Eu quero agradecer pessoalmente, não só pelo MT Talks, mas pelo apoio que você deu quando a gente começou a falar sobre musicoterapia e empreendedorismo. Eu nunca imaginei que uma musicoterapeuta desse porte, dessa magnitude, fosse apoiar um trabalho que a gente está começando de formiguinha. Para mim, pessoalmente, isso significou muito e ainda significa a sua disponibilidade para estar com a gente. E é isso. E a gente se vê na semana que vem. Se vocês quiserem deixar perguntas, podem Com deixar aqui no certeza. comentário dos vídeos. Tenha uma ótima semana, uma excelente noite. Obrigada por estarem aqui até agora. E Lourdes, vamos nos falando durante a semana e para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Nós teremos um estudante de musicoterapia e uma recém-formada falando da perspectiva deles também, de como vai entrar no mercado de trabalho, falando as dúvidas, as dores, para a gente também conhecer o outro lado de quem está formando, de Claro. quem está entrando no mercado de trabalho. Então, é isso. Muito obrigada, Lourdes. Obrigada a você. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.